Fala, fala galera! Priscilane na área para mais uma aula aí de correção de redação. Seguimos com as correções aí da CAF, gente. Olha lá, a magia está na correção. Quem aí tem um copo personalizado? Eu, Priscilane! Olha lá, a filha pediu correção em vídeo, né? Para quem não sabe, eu tenho turma aí da ACAF. Correção de redação é comigo, eu sou a única professora corretora da plataforma. Então, se você adquirir meu curso, você vai ser corrigido por mim. Nós vamos aqui bater um tete a tete e eu vou corrigir o seu texto. Então, vamos lá. A correção, ela deixou um recadinho aqui para mim. Vamos ver o que ela escreveu. Prof, estou com muita dificuldade em defender a minha tese, de organizar a minha redação. Poderia corrigir a mim em vídeo, por favor? Claro, bem, claro. Então vamos lá. Olha só, lembrando, né? Na CAF nós temos até 33 linhas, beleza? Tem a folha lá no grupo, tá bom, amor? E aí, olha só, o que que a prof quer que você cuide, tá? A prof quer que você procure fazer uma introdução de entre 5 e 6 linhas, tá? Sempre cuidando para você não perder linhas dessa forma, beleza? Então vamos lá. Os efeitos devastadores decorrentes do vício em jogos de azar. Tigrinho, do glamour ao desespero. Amei esse título. Top, Deus abençoe, nós que voa. Carros do ano, mansões e viagens superfaturadas. Essa é a vida de luxo de influenciadores digitais que divulgam o famoso jogo do tigrinho. E real vida de ostentação que se iguala com a sociedade do espetáculo de whiteboard, uma vez que os indivíduos vivem em um mundo de aparências. Entretanto, longe dos palcos, essa situação é outra, trazendo efeitos devastadores, como o aumento das dívidas e os conflitos familiares constantes. Eu, né, orientaria você não gastar aqui a sociedade do espetáculo, tá? Então, tira aqui a sociedade do espetáculo e comenta aí sobre os influenciadores, tá? Você pode usar aí essa situação atual que nós estamos vivendo, né? Deles serem presos, de serem vítimas não, né? De serem investigados nesses crimes, eu acho que ficaria melhor. E aí você não gastaria essa alusão aqui na introdução. Porque olha só, quando você fala, né, os indivíduos vivem em um mundo de aparências. Quem que vive em um mundo de aparências? Quem divulga o jogo do tigrinho, as pessoas que jogam o jogo do tigrinho ou as pessoas que fazem parte da sociedade do espetáculo? Percebe? Então aqui ficou um pouco confuso, você tem que ter um pouquinho aí mais de cuidado nisso, tá? Gostei que você já trouxe aí o aumento das dívidas e os conflitos familiares constantes, né? Por quê? Porque esses são né, alguns dos principais efeitos devastadores desses joguinhos aí de azar. Deve-se pontuar de início que o visto em jogos de azar acarreta, olha lá, o verbo acarretar, no sentido de culminar, ele não é regido por preposição. Então, acarreta alguma coisa, acarreta o endividamento, acarreta a situação de quem aposta, visto que, tá, evita aí iniciar o período com conjunções subordinativas, tá? Evita iniciar o período com elas. Movidos pela esperança e compulsão de recuperar todo o dinheiro perdido, penhoram seus bens e somam dívidas em empréstimos milionários, pois estão tomados pela cegueira, sendo cegos que veem, assim como retrata José Saramago na obra Ensaio sobre a Cegueira. Vê-se então que todo o glamour em torno das bets são uma farsa e que os bastidores são de dores e desespero. Então, o que que aconteceu aqui no teu parágrafo, amor? Você já entrou, chegou chegando, sabe? Então, quando você fala que está com dificuldade de defender a sua tese, é porque você precisa ser mais específica, ser mais direta, ser mais incisiva nessa argumentação. Então, olha só, você coloca, né? Olha, deve-se pontuar que o vício nos jogos de azar acarreta endividamento de quem aposta. Isso porque influenciados, movidos, né, induzidos
a jogarem. Muitos acreditam que irão recuperar o dinheiro perdido e aí penhoram suas casas, etc, 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 e contraem dívidas milionárias. Então, aqui, quando você fala, né, da cegueira, ficaria melhor você ter relacionado com um dado, um exemplo, inclusive no texto de apoio, se eu não me engano, lá tem uma enfermeira que desapareceu porque ela estava devendo 20 mil para agiotas relacionada aí a esse vício de aposta, tá? Então lembra assim, ó, na ACAF, o ideal é que você sempre traga alusões bem relacionadas à temática, alusões que façam sentido no texto. Então, se você escolheu falar dessa questão de que as pessoas estão endividadas, traga dados que comprovem isso. Prof, eu posso usar o Saramago? Pode. Só que você tem que trazer essa alusão quando o seu argumento estiver bem claro. Então você precisa aprofundar a gravidade dessa situação. Você precisa dizer que essas pessoas elas não enxergam que elas estão se afundando em dívidas, que essas pessoas elas não enxergam que elas estão gastando as economias, que elas estão gastando o salário, que elas estão gastando, enfim, dinheiro que não existe para tentar uma vida que não existe também. Então elas estão vivendo um mundo de mentira e aí por isso elas estão cegas. Só que aí é a questão, é nesse sentido que você tem que escrever. A alusão do Saramago, ela faz sentido quando você consegue articulá-la efetivamente com o argumento. A impressão que eu tive aqui é que você quis falar rápido, sabe? Você já chegou chegando falando que as pessoas penhoram, que as pessoas gastam, que as pessoas não sei o quê, e aí você já quis fazer o Saramago. Calma. Então, primeiro você vai falar do endividamento. Então, você vai falar, por exemplo, trazer aquele dado do Bolsa Família lá, que tantos beneficiários gastaram dinheiro do Bolsa Família. Então, para além do endividamento, pessoas que não têm nada, praticamente nada, continuam apostando e aí aumentando esse ciclo aí de gasto, de endividamento e de pobreza. Ademais, os conflitos familiares aumentaram com o vício e a compulsão pelos jogos de aposta. Olha só como que você poderia ter reescrito esse tópico frasal. Ademais, para além de todo o impacto econômico relacionado às apostas online, os conflitos familiares tiveram um aumento exponencial ou são potencializados pelas apostas online. Percebe? Aprofunda um pouco, traz mais juízo de valor, mostra para a banca como isso é grave, como isso é sério, como você sabe disso. Isso porque a ideia de dinheiro fácil vendida pelos influenciadores gera uma grande decepção aos jogadores, já que o dinheiro que vem fácil também vai fácil, levando a procurar refúgio nas drogas e no álcool. A Universidade Federal de São Paulo mostrou que cerca de 53% das tensões e brigas familiares se intensificaram. Ó, aqui nós temos alguns problemas. Quando você fala os conflitos familiares, então você tem que falar, por exemplo, nas pessoas que vendem a casa para jogar, nas pessoas que não trabalham para jogar, nas pessoas que brigam com os familiares para não jogar. Então você imagina lá uma pessoa que recebe um salário e ela gasta todo o salário dela nos jogos. Cara, isso é um grave problema social. Então é nesse sentido que você precisa aprofundar. Não já chegar, né, falando das drogas e no álcool, né? Não precisaria já chegar falando nisso, mesmo porque você não, esse não era o foco do argumento. O foco do parágrafo era falar dos conflitos e não falar dos vícios, né? Que isso faz com que as pessoas usem droga e bebida alcoólica. Outra questão, quando você trouxer a alusão, você tem que usar conectivos, você tem que articular os períodos. Articule os períodos e evita sempre trazer apenas a alusão. Então, usa depois da alusão, ou seja, um isto é, o que significa, tá? Traz isso para o seu texto, tudo bem? Dado esse que deixa evidente que esse vício não acomete apenas o indivíduo, mas sim o âmbito familiar.
como um todo, tá? Então, aqui, ó, você tem que falar de como isso afeta o bem-estar da família, tá? Portanto, essa trama é bem divergente do apresentado, mostrando que os bastidores são de consequências sérias, severas, né? Então, rever isso aqui. Isso indica, então, que, enquanto essa dependência pelas bets não cessar, todo o coletivo irá sofrer, uma vez que, além de efeitos para os jogadores, também atinge a família, que passa a sofrer, né? Que sofre junto, ok? Ah, o que que eu quero que você cuide, né? Que você reveja as suas alusões, ok? E reveja assim, ó, não é a dependência cessar, né? Ela não tem que apenas ela cessar, ela precisa ser regulamentada, né? É preciso regular, né? Regulamentar essas apostas online para que as consequências não afetem ainda mais o todo, o coletivo. O que que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, ó, nós temos um problema social. Qual é esse problema social? Esse problema social é que o vício em apostas online faz com que as pessoas não trabalhem, não estudem, se endividem e briguem com a família. Isso precisa ficar claro no seu texto. Então, quando você for escrever a redação, seja desse tema ou de outro, você precisa ser mais incisiva nessa argumentação. Você precisa trazer mais juízo de valor, você precisa ser mais ferrenha nessa argumentação para realmente convencer a banca de que esse é um problema social. Tudo bem? No que diz respeito às notas, como vocês sabem, eu atribuo as notas apenas para o aluno. Se você quer ter a sua redação corrigida, aprender a escrever, ser realmente corrigido, acesse o www.profaprisátera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!